Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 19 de dezembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 4 do mês de Tevet, do ano 5781. E hoje, por ser o sétimo dia da semana, portanto estamos em Shabat até o pôr do sol. Então hoje nós estaremos encerrando com a nossa sétima Aliyá, mais Mafitir, a sétima Aliyá, a sétima leitura chamada da Torá, e o Mafitir, que é a leitura final da Parashá, semanal, é a nossa 10ª Parashá, e portanto a nossa 10ª Parashá é Vayeshev. Nós estamos encerrando, né? Então a nossa 10ª Parashá, melhor dizendo, Miketze. E com a graça de Hashem, amanhã nós estaremos iniciando então a 11ª Parashá, que é Vaigash, e se aproximou. E com essa graça bendita de Hashem, nós estamos aí encerrando mais uma Parashá. E nessa Parashá Miketze temos aí o encontro dos nossos amados, as 12 tribos de Israel, encontrando-se no Egito, um encontro familiar fora da terra prometida, fora da terra de Israel, e nós vamos ter um encontro principalmente, não só de Yosef e Beniamim, mas nós vamos ter um encontro de dois grandes líderes, principalmente a partir de amanhã, nessa nova Parashá, Vaigash, e se aproximou. Os dois grandes líderes do povo de Israel, posterior a Yaakov, que é exatamente Yehudá e Yosef. E nós vamos ver aí o que acontece nesse embate aí, né? Nesse encontro entre os dois. Yosef sabendo quem é Yehudá, mas Yehudá não sabendo quem é o governador. Então nós teremos aí, a partir de amanhã, um grande embate entre os dois grandes líderes, Yehudá e Yosef. E segundo os nossos sábios, nós temos desses dois grandes líderes, né, a promessa no sentido de Mashiach, o Mashiach que virá da parte de Yehudá e o Mashiach que virá da parte de Yosef, né? Então vamos ver o que acontece nesses dois grandes embates aí dos dois grandes líderes a partir de amanhã. Hoje nós vamos ter aí, né, o princípio do encontro especial entre Yosef e como que se fala? E Beniamim, né? O que vai acontecer com esses dois aí também, né? Temos aí o tão desejado encontro, né, que Yosef queria ver o seu irmão caçula, filho da mesma mãe, Rahel, e como que eles vão se encontrar aí, como que vão conversar nesse sentido aí, positivo? Ok, Shalom Shalom ao Vinícius de Ribeirão Preto e São Paulo, interior de São Paulo, a Maria Luísa Palmas Tocantins, o Paulo e a Renata Xavier Pirajuí, a Fabiana e Altair da comunidade Benenoa, Poços de Caldas, Minas, mais uma presença mineira aqui. Fabiana e Altair, Shalom Shalom para vocês, família, comunidade, né, que estejam aí com a graça de Hashem nesse Shabat junto conosco aí, né? O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, está conosco aqui também nessa tarde aí, e mais alguns que vão entrando aí, vão colocando o nome aí para podermos aí compartilhar, né? Então vamos lá para nossas duas primeiras gotas de sabedoria do nosso Rebbe. O que será que nós temos para hoje, né? Cada dia
o Rebbe vem com a sua sabedoria e tem falado aí de forma profunda nos corações, nas mentes, nas almas das pessoas, né? E nós louvamos o Eterno aí por essas providências que ele tem dado através das gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. O que será que é a gota de sabedoria do nosso Rebbe de hoje, a primeira e a segunda gotas, será que vai realmente falar alguma coisa ao teu coração nessa tarde? Será que realmente alguma resposta da parte do Rebbe com a sua sabedoria, com o seu discernimento tão elevado que ele teve durante a sua presidência no Chabad, né, 50 anos de Chabad, e como diz, né, o nosso compilador, né, o Rabbi Tzvi Freeman, que fez as compilações sobre as meditações de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, em que realmente as pessoas elas têm recebido as gotas diárias de sabedoria do Rebbe, e isso daí tem vindo realmente trazer para muitos, né, respostas, soluções, meditação e assim sucessivamente. Então, esteja preparado nesta sintonia realmente com o Rabbi Menachem Mendel, para que nós sejamos aí agraciados por esta sabedoria, né? Shalom, Berenice Altafine, Yaritza, Verônica, também, que está conosco aí, se conectando à tarde, Baruch Hashem. Eu já falei para a Yaritza, né, que não sou rabino, mas não tem jeito, ela continua chamando, né, mas, né, não sou rabino. O nosso rabino é Yaakov Geranstadit, né, sou apenas um emissário aí a serviço de Hashem e obediente às ordenanças e orientações do nosso Rav Yaakov Geranstadit, ok? Fabiana e Altair está oferecendo a Hashem este shiur para a cura mental completa de Júlio Ottoni dos Santos, filho de Altair Alves dos Santos. Amém. Que seja do agrado de Hashem trazer essa cura completa para a Júlia Ottoni, filha de Altair, e que seja realmente para a glória do Eterno e seja para o shalom e bem-estar da família, ok? Vamos à nossa primeira gota de sabedoria. Primeira gota de sabedoria, diz assim o título: Nossas próprias decisões. É admirável que um pai seja capaz de colocar opções diante do filho, conter-se e observar enquanto ele toma suas próprias decisões e sofre as consequências. Mas o pai não é Deus. Portanto, essa estratégia está repleta de riscos grandes demais para serem corridos. Contudo, é isso que Deus faz conosco neste mundo. E aí ele mostra seu poder mais admirável. Então, nessa gota de sabedoria sobre as nossas próprias decisões, o Rebbe Menachem Mendel, ele faz uma comparação. Qual que é o pai que coloca diante dos seus filhos várias opções, deixa ele escolher sozinho e sofrer as consequências sozinhas, né? E dessa forma, qual vai ser as suas consequências? Então o Rebbe diz que os riscos são grandes demais para que os pais façam tal coisa, e os filhos podem correr sérios riscos. Portanto, o Rebbe diz, os nossos pais, eles não é Deus. Só há um Deus. E o nosso Deus, aquele que é um único, indivisível e incorpóreo, ele age conosco neste mundo, porque todos nós, todos os seres vivos, todo ser humano é filho de Deus.
porque foi criado à sua imagem e semelhança. E ele coloca diante de todos realmente opções. Como ele não interfere no nosso livre-arbítrio, então o que acontece? Ele vê o que nós vamos fazer, qual é a escolha que nós vamos tomar. E dentro desse livre-arbítrio, né, ele vê antecipadamente os grandes riscos que nós corremos e o perigo muitas vezes até de morte que nós corremos. Então, ele permite essas opções, não interfere no nosso livre-arbítrio, nós escolhemos o que nós vamos fazer, como fazer. Porém, há um grande diferencial aqui. O Rebbe diz assim: contudo, é isso que Deus faz conosco neste mundo. Ele te dá opções, ele espera você escolher, e mesmo você escolhendo, ele sabe quais são os grandes riscos que você está correndo. E muitos deles, muitas vezes, traz perigos à sua vida, perigos de morte. Contudo, é aí que ele mostra o seu poder mais admirável, que muitas vezes nos passa desapercebido. Diz o salmista que pela manhã devemos agradecer a Deus pela restituição que ele nos dá na vida. Como dizem os sábios, toda manhã quando despertamos, nós estamos fazendo um exercício de ressurreição para os dias da redenção de Mashiach, o período da ressurreição. Quando chegamos à noite, o salmista ainda diz que nós precisamos ser gratos a Ele por ter preservado as nossas vidas durante o dia, porque Ele permaneceu fiel à sua promessa. Que nós devemos agradecer pela fidelidade dEle. Então, muitas vezes, quando nós chegamos à noite, nós não conseguimos, muitas vezes, discernir de quantos perigos que Ele nos livrou durante o dia. O nosso Pai Celestial, Ele coloca opções diante de nós. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decisão, mas Ele é o todo misericordioso. Mesmo muitas vezes nós decidindo de forma errada, para o nosso próprio perigo, Ele ainda, como Pai todo misericordioso, Ele não é só todo poderoso, mas Ele é, podemos assim dizer, todo poderoso, cheio e transbordante de misericórdia. Então Ele, durante todo o dia, Ele não deixa uma fração de segundo, um milésimo de uma fração de segundo. Ele não nos deixa só. O seu olhar continua atento em cada passo que damos, em cada gesto que fazemos, em cada palavra que falamos, em cada pensamento que surge em nossa mente. E Ele vai nos livrando de tantos e tantos perigos, porque Ele é todo misericordioso. Então, por isso que nós precisamos, sem sombra de dúvidas, toda noite, agradecer a Hashem pela sua fidelidade em amor. Porque se nós chegamos à noite, é porque, mais uma vez, Ele fez alguma coisa, ou várias coisas, que veio contribuir para que as nossas vidas fossem preservadas. Por isso, o seu poder mais admirável, o todo misericordioso, que continue dessa forma para conosco. E que nós, como filhos, que sejamos mais atentos, mais sensíveis, que tenhamos mais sensibilidade, mais espiritualidade, para podermos ver durante o dia a sua presença, o seu cuidado, que Ele não nos deixa só. Ok? Vamos para a segunda gota de sabedoria. Na verdade, existem dois canais através dos quais se pode ganhar o sustento,
de acordo com a perspectiva adotada na vida. Nessa segunda gota de sabedoria, tem alguma coisa semelhante, não resta dúvidas, com a primeira, o nosso poder de decisão, certo? Nós vemos ali que o nosso poder de decisão nós escolhemos. Ele respeita a nossa decisão, a nossa escolha. Antes de continuarmos a nossa segunda gota de sabedoria do Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, o sábio da nossa geração, e como diz o nosso Rav Shimon Brand, né, o nosso chapa única a manifestar-se, revelar-se como Mashiach, e que seja em nossos dias, que seja para breve, que seja para agora. Amém? Não resta dúvidas, essa é a nossa grande esperança. Nessa forma, nós vemos aqui aquilo que o nosso todo misericordioso, quando ele nos fala através da Torá: eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Como Pai misericordioso, Pai todo misericordioso, ele diz, ele aconselha, ele não impõe, ele não obriga, mas como todo misericordioso, ele diz, como conselho: escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua família. Ótimo conselho. Vocês concordam? Acredito que todos vão dizer amém, não resta dúvidas. Mas a pergunta é: nós seguimos o seu conselho? Então, por isso, sejamos, de uma certa forma, nesse sentido, bons teimosos em seguir o seu conselho, ok? Inês Martins, Pirajuí, está conosco aqui também nessa tarde, né? Quem vai entrando aí, vai colocando a cidade, o estado onde está, para nós darmos aí um shalom e também sabermos aonde que está sendo estendida a nossa sala de estudos nesse Shabat. Amém? Voltando à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe, na verdade existem dois canais através dos quais se pode ganhar o sustento, de acordo com a perspectiva adotada na vida. Você pode decidir tornar-se apenas mais um elemento da natureza, correndo atrás do seu pão no caos, participando da competição da seleção natural. E de fato você pode até ter sucesso seguindo essa rota, a curto prazo, não resta dúvidas. A longo prazo, porém, sua alma não estará recebendo nutrientes e seu corpo também jamais se sentirá satisfeito. Então, segundo o Rebbe, dois canais, esse primeiro que ele nos cita aqui, ele diz que você pode ser apenas mais um elemento da natureza, a natureza secular, a natureza que, entre aspas, né, o mundo todo está correndo atrás de forma natural. Você obviamente já deve ter ouvido aquela expressão: mas todo mundo faz isso, por que eu não vou fazer? Todo mundo é assim, por que eu não vou fazer também? Não é verdade? Então, essa é o elemento da natureza, é o elemento natural desse mundo inferior, né? Seguir, e vai saber para onde? Nem ele sabe para onde vai seguir, né? Então, por isso, realmente se torna difícil essa escolha. Por isso que fala o Rebbe, o caos. Pedro Zaghini, de Santa Isabel do Ivaí. Qual que é o estado aí? Paraná? Do Paraná. Santa Isabel do Ivaí, Paraná. A minha querida e amada esposa Edna, a minha secretária aqui, fiel, né, já respondeu de imediato: Paraná. Então é do Paraná aí, né? O Pedro Zaghini, Santa Isabel do Ivaí, Paraná. E a Malu também acabou de chegar aí, ó, São Sebastião, Distrito Federal, ou Tão Sebastião, Distrito Federal, ou S. Sebastião,
Distrito Federal, ok, mano? Shalom, shalom, Shabbat shalom. Então esse primeiro canal aqui é o canal natural, que é aquele famoso canal seguinte, não me custa nada subir na vida pisando nos outros. Esse é o chamado caminho do elemento natural, que é correr atrás do pão através do caos. Não importa, né, se as pessoas que eu pisar vão sofrer ou não vão sofrer, e por aí afora vai. Então o que a pessoa pensa é o seguinte: eu tenho que me dar bem e o resto que se dane. Então esse é o caminho do caos. A curto prazo você pode até ter prosperidade material e financeira, beleza. Só que a sua alma, a sua mente, ela nunca vai te deixar em paz. Seria esse um bom caminho a seguir? Vale a pena? Vale as conquistas que se obtêm através desse caos? Poder chegar em casa, falar para a família, né? Hoje consegui tal posto, hoje conquistei tal coisa, mas para trás ficou pessoas chorando, pessoas ficaram para trás no caos porque você pisou nelas. Vale a pena? A curto prazo você pode realmente, como diz o Rebbe, você pode ter algum tipo de sucesso, mas a longo prazo, tanto o seu corpo como a sua alma não recebem os verdadeiros nutrientes para uma vida longa. Segundo canal que diz o Rebbe, ou você pode ver sua vida como um relacionamento íntimo com a fonte de vida nas alturas. Bom, só essa expressão já está mostrando a grande diferença do caos do primeiro canal e da elevação do segundo canal. Só de falar um relacionamento íntimo com a fonte de vida nas alturas, você já chegou à conclusão com quem é esta intimidade. Como se todo o seu sustento não passasse de maná do céu. Mas uma excelente dica que o Rebbe dá: maná do céu. Ou seja, você no relacionamento íntimo, conexão com Ein Sof, conexão com o infinito, que é o Todo-Poderoso, o Todo-Misericordioso, e dessa forma todo o seu sustento, todo, sem exceção, seja ele qual for, seja dentro do campo espiritual, maná do céu, seja no campo físico, saúde e vigor, maná do céu, seja dentro do campo material e financeiro, como também um maná do céu. Entregue pessoalmente, com muito carinho, direto das mãos de Deus. Quem é este? Ele simplesmente é o seu sócio em tudo que você faz. Quer sócio melhor do que esse? Então, segundo o nosso Rebbe, então sua principal tarefa é manter o cesto onde cair seu maná imaculadamente limpo, assegurando-se de não estar prejudicando ou enganando ninguém com o seu negócio, e usar o lucro que lhes são concedidos para espalhar generosidade neste mundo. Talvez você fique rico dessa maneira, talvez você não fique rico, mas sempre estará com shalom e bem-estar. Você sempre estará em paz consigo mesmo e em paz com Deus. Ou seja, nesse segundo canal que o Eterno vem trazer, aliás, o Rebbe vem trazer para nós, ele vem falar para nós que esse segundo canal, a primeira questão fundamental, você tem um relacionamento íntimo com a fonte de vida nas alturas. É diferente do outro. O outro canal, a sua conexão é com o caos. E o caos significa o quê? Terra, mundo inferior, mundo enganoso, cheio com as suas maldades. Mas quando
nos é apresentado pelo Rebbe, o segundo canal, ele nos fala de estarmos conectados no relacionamento íntimo com a fonte de vida nas alturas. E dessa forma, então, tudo o que você faz é como maná do céu, que é dado com muito carinho pela destra misericordiosa do Todo-Poderoso, o Todo Misericordioso, que entrega a você esse maná celestial. E aí, o Rebbe ele faz uma observação. O que você precisa fazer para que realmente isso se torne real? Você precisa assegurar que o seu cesto esteja no lugar certo, no lugar adequado. Qual é o cesto que ele se refere aqui? Que cesto é este? Ah, é o cesto de pão. Óbvio. Não é essa a dúvida. Que pão é esse? O maná do céu. Óbvio. Mas a pergunta é, e o cesto? Que cesto é este? O cesto é a tua vida. Você precisa se preocupar aonde você se coloca para receber esse maná do céu. Se você estiver fora do prumo, você perde. Se você não estiver no prumo, se você não estiver no lugar certo, você não recebe o maná do céu. Por isso que é importante você estar no lugar certo, com as pessoas certas. E para nós, não judeus Beninoa, é importante nós estarmos com o rabino certo. Eu e a minha esposa, principalmente depois que nós começamos, né, a nossa vida juntos, e de uma forma profíncua, dia a dia, né, desde o dia em que nós nos casamos, 22 de setembro de 1979. Puxa vida, não esqueci a data, hein? Depois eu vou ganhar um carinho dela, né? Mas 22 de setembro de 1979, quando nós nos casamos, ela e eu não paramos de buscar, não deixamos de procurar. Andamos por muitos caminhos, ou vamos dizer, esse primeiro canal, através do caos, ele tem várias ramificações, e nós passamos quase praticamente por todos eles, por vários caminhos. Mas quando finalmente, mais essencialmente há 8 anos atrás, nós chegamos com o Rav Yaakov Gerenstaded, né? Como foi citado aí o nosso Moshe. Então quando nós chegamos com o nosso Rav Yaakov Gerenstaded, tanto ela como eu, nós nos expressamos da seguinte forma: chegamos em casa. Agora, de tanto tempo depois, de tanto procurar, e por muitos caminhos errados, enganosos, infrutíferos, mas agora nós chegamos em casa. E por isso nós agradecemos a Hashem por ter nos dado tempo de chegarmos a conhecer esse segundo canal, estarmos ligados à fonte de vida nas alturas, recebermos dele o maná dos céus, através do nosso Rav Yaakov Gerenstaded, o nosso Moshe, como já foi mencionado aí atrás. Então por isso é importante você saber onde está o teu cesto, onde está a tua vida. É você saber se você está com o seu rabino certo. Senão, você vai estar fora do prumo, e o maná do céu você não recebe. Então é importante você aprender essa realidade e se colocar realmente
no lugar certo, com as pessoas certas. O movimento Bnei Noach Brasil, Baruch Hashem, tem crescido bastante e tem realmente expandido no Brasil todo. Nesses últimos dias, nós estamos tendo a graça do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que está lá em Israel, no casamento de sua filha, e levou, né, ao Kotel, ao muro, as preces dos Bnei Noach aqui do Brasil, para colocar lá no Kotel. É o rabino que se preocupa conosco, é o rabino que está sempre atento, né, às comunidades, às lideranças, os emissários. Então, por isso que é importante você saber aonde que você colocou o seu cesto, a sua vida. Porque a questão é séria, gente. O mundo é enganoso, isso Provérbios nos fala de forma abundante. O mundo é enganoso, o coração é enganoso. Por isso que a nossa razão, nós não podemos abandoná-la. Porque quando nós perdemos a razão e somos levados pela emoção, nós acabamos perdendo a razão, por causa da emoção. Então às vezes você diz, puxa vida, o meu líder fulano de tal, coitadinho, pobrezinho, né? Não é essa a questão. A emoção, ela não nos leva a termos uma conexão forte, íntima, com a fonte de vida nas alturas. Fé, emuná, é conhecimento, é sabedoria. E isto é que a nossa razão dentro disto é que precisa nortear as nossas emoções, para que as nossas emoções, elas venham perdurar, elas venham permanecer, e não seja como um sopro de vento. Porque as emoções sem a razão, ela é como um sopro de vento. Ela passa rapidamente e nem sempre deixa bons resultados para trás. Então, por isso que é importante, realmente, né? E o nosso Rebbe diz, diante dessa caminhada você pode obter bens materiais e financeiros. Nunca esqueça de espalhar generosidade pelo mundo, a sua tzedakah, seu dízimo, suas ofertas, para o pobre necessitado, o órfão, a viúva, para as causas nobres e etc e tal. E o Rebbe diz, talvez você fique rico dessa maneira, talvez não, mas o mais importante é que você sempre estará em shalom e bem-estar, estará em paz consigo mesmo. Isso é fundamental, ok? Que estas sabedorias do nosso Rebbe possa realmente estar aí falando profundamente em cada mente, em cada alma, para que sejamos fortalecidos na nossa jornada monoteísta, ok? Vamos então para a nossa sétima aliá, mais uma fitira, a leitura final, e dessa forma vamos encerrar então a nossa 10ª parashá Miketzi, ao fim, ao extremo, Baruch Hashem. Então, capítulo 43 de Gênesis, a partir do verso 30, com comentários de Rashi, dessa forma a leitura para nós falarmos, para ouvirmos, para podermos compreender. A simples explanação já traz ao mais simples de todos muita sabedoria, muita graça. Amém? Capítulo 43, verso 30, com comentários de Rashi. Yosef então iniciou uma conversa com Benjamim. Só recordando, aliás, de ontem, foi o momento da segunda viagem dos filhos de Yaakov, né, que saíram da Terra Santa, saíram da Terra Prometida, né, saíram de Canaã e foram na sua segunda viagem ao Egito comprar grãos, alimentos, porque a fome estava muito intensa. E como o governador do Egito, ele tinha determinado para haver uma nova negociação, que o irmão mais novo fosse levado à presença dele, que seria
o caso de Beniamim. Então eles retornam com Beniamim ao Egito e ali chegam à presença do governador, que para eles ainda não havia o conhecimento que se tratava do seu irmão José. Então José então iniciou uma conversa com Beniamim, dando seguimento à ideia de que os filhos são dádivas da bondade de Deus, e perguntou-lhe: tens outro irmão da parte de tua mãe? Beniamim respondeu: tenho, mas desconheço o seu paradeiro. É interessante nós observarmos aqui que, segundo a Mishnah, o comentário de Rashi, aqui somados ao comentário de Rashi, quando Yosef começa com essa conversa com Beniamim, a primeira pergunta que ele faz é: você tem algum outro irmão? Né? E então Beniamim responde: tenho, mas desconheço o seu paradeiro. Beniamim não disse que o seu irmão estava morto. Ele apenas disse: não conheço o seu paradeiro. Ou seja, Beniamim, ele tinha uma viva esperança de que um dia ele veria o seu irmão. Fé, emuná, confiança nas promessas de Deus faz você seguir em frente, sem medo e sem pavor, seja qual for a adversidade. Continuando com os comentários de Rashi, Yosef então pergunta a Beniamim: tem filhos? E ele responde: tenho 10 filhos. 10 filhos, Beniamim. Segundo os nossos sábios, dizem que nesse momento aqui, Beniamim já tinha 31 anos de idade. Não era nenhuma criancinha não, viu? Certo? Então, Beniamim tinha em torno de 31 anos de idade. E então Yosef pergunta para ele: tens filhos? E ele diz: tenho 10 filhos. Olha só, hein? Como se chamam? E então Beniamim responde: Belá, Becher, Ashbel, Gerá, Naaman, Eri, Rosh, Mupim, Rupim e Ard. Então Yosef pergunta para Beniamim: mas o que esses nomes significam? Por que você deu esses nomes a eles? Qual é o sentido desses nomes? Então Beniamim responde: todos estão relacionados a meu irmão perdido e às tribulações que ele sofreu. Vejam a sensibilidade de Beniamim. Em nenhum momento ele acreditou na morte de Yosef. Em nenhum momento ele, no nosso linguajar aí, popular e rústico, em nenhum momento ele jogou a última pá de cal sobre José. Ele continuava com a sua viva esperança. Cada filho desses 10 filhos que ele citou, em cada um deles ele deu um nome e um significado. E como ele diz, segundo os comentários de Rashi, todos eles relacionados a meu irmão perdido e as tribulações que ele sofreu. Vamos lá? O significado de cada nome? Bela expressa que ele foi engolido. No hebraico, engolido é nivlá. Então, e desapareceu entre os gentios, ou seja, ele foi engolido entre os gentios e desapareceu. Ele não disse que morreu, ele disse que desapareceu. O segundo, Berer, indica que ele era o primogênito, Beror, de nossa mãe. Ou seja, Beniamim continuava tendo-o como primogênito, o irmão mais velho, por parte da mãe. O próximo, Ashbel. Ashbel assinala que Deus o mandou ao cativeiro, que é Shevaô-El. Deus mandou ao cativeiro. O próximo, Gerá.
mostra que ele era um estrangeiro, um ger, entre os gentios. O próximo, Naamã, lembra que ele tinha índole agradável. Naim, agradável. O próximo, Erri, refere-se ao fato de que ele era meu irmão, né? Erri, ri, no hebraico é irmão, Erri, meu irmão. O próximo, Rosh, denota que, como meu irmão mais velho, ele estava acima de mim. Rosh, cabeça. O próximo, Mopim, revela que ele aprendia da boca de meu pai, que é Mipi, meu pai, né? Então, Mupim, revela que ele aprendia da boca de meu pai. Rupim recorda que nenhum de nós dois esteve presente no casamento do outro para vê-lo sob o palio nupcial, a Rupá. E o último, Ard, designa que ele desceu, e Arad, para morar entre os gentios. Quando Iosef escutou que Beniamim dera a todos os seus filhos nomes que rememoravam a ele e seus infortúnios, Iosef imediatamente saiu às pressas, correu, se ausentou da reunião, do jantar, do almoço, da refeição festiva que eles estavam ali, e correu para os seus aposentos pessoais particulares, pois foi tomado de compaixão por seu irmão e estava à beira das lágrimas, e ele foi a outro aposento e chorou, e chorou, e chorou ali. Ele então, depois de algum tempo, lavou o seu rosto, voltou, conteve as suas emoções e disse aos seus serviçais: servi a refeição. Serviram a ele e a sua família separadamente, e a eles separadamente aos egípcios que comiam com ele separadamente, pois os egípcios não podiam fazer uma refeição junto com os hebreus, uma vez que os hebreus comiam carne de animais adorados pelos egípcios. E isso era abominação para os egípcios. Assim, Iosef não podia comer com seus irmãos, porque fingia ser egípcio. E os egípcios não podiam comer com Iosef, porque sabiam que ele era um hebreu. Já pensou então vamos dizer assim, a vida dúbia de Iosef? Ele não pôde sentar para comer com seus irmãos, porque eles eram hebreus, e os egípcios não comem com os hebreus. Para os seus irmãos, ele era um egípcio, então ele teve que se apartar. Não podia ficar ali, na mesma mesa. E por outro lado, os egípcios que estavam com Iosef não comiam com ele, porque eles sabiam que ele era um hebreu. Por isso que os sábios falam que a partir do momento em que Iosef ele se revela a seus irmãos como irmão, ele também deixa a obscuridade por causa da sua vida dúbia, duplo sentido. Então ele também acabou saindo da própria obscuridade e, junto com seus irmãos, vem para a luz e permanecem na luz. Continuando, verso 33... Fingindo que adivinhava utilizando o seu cálice, Iosef bateu nele e anunciou: Ruben, Shimão, Levi, Yehudá, Isahar e Zevulon nasceram todos nessa ordem, de uma mesma mãe. Então se sentarão juntos na mesma mesa. Dan e Naftali nasceram nessa ordem, de outra mãe. Então se sentarão em outra mesa. Gad e Asher nasceram nessa ordem, de uma terceira mãe, então se sentarão em uma terceira mesa. A mãe de Beniamim não é mais viva,
nem a minha também não é mais viva. Então ele se sentará à minha mesa. Os irmãos assim se sentaram diante de Yosef, o primogênito de acordo com sua senioridade, e o mais novo de acordo com a sua mocidade. E os homens entreolharam-se admirados, perguntando-se como que Yosef, como que o governador podia possuir todas aquelas informações exatas sobre sua família. Yosef agiu dessa forma mais uma vez, com a intenção de implantar na mente deles a ideia de que se conheciam, de modo que estivessem mais propensos a acreditar nele, quando por fim ele se identificasse. Verso 34, ele mandou que lhe servissem porções da mesa dele. Depois que todos foram servidos, Yosef anunciou: os outros 10 vieram para cá por vontade própria, mas Beniamim só veio porque o forcei, então merece mais uma porção. E mandou-lhe outra porção. Asnat, mulher de Yosef, ao ver o seu gesto, também enviou uma porção adicional a Beniamim. E em seguida, Menache e Efraim, filhos de Yosef, fizeram o mesmo. A porção de Beniamim, portanto, ficou 5 vezes maior que a dos outros. Desde a venda de Yosef, os irmãos não bebiam vinho, e ele tampouco. Naquele dia, porém, beberam com ele e embriagaram-se. Depois que a refeição terminou e os irmãos se retiraram, Yosef deu ordem ao superintendente de sua casa, como se segue: enche os fardos dos homens com tanto alimento quanto possam carregar, e coloca o dinheiro de cada homem na boca de seu fardo. E põe o meu cálice, o cálice de prata, que uso para adivinhação, na boca do fardo do mais novo, com o dinheiro de seu alimento. E ele fez exatamente como o governador lhe ordenou. Com a primeira luz da manhã, os homens foram enviados com seus jumentos. Anteriormente, os irmãos haviam partido do Egito levando consigo o jumento e o saco de Shimon. Assim Shimon agora partiu a pé e de mãos vazias, com a intenção de comprar outro jumento no caminho. Eles mal tinham saído da cidade e ainda não haviam ido longe, quando Yosef disse ao superintendente de sua casa: levanta-te e persegue aqueles homens, e ao alcançá-los, diz-lhes: por que retribuístes o bem com o mal? Afinal, este é o cálice do qual bebe meu senhor. Na verdade, ele também o usa para adivinhar. O que fizeste é algo maléfico. Então o superintendente alcançou-os e falou-lhes destas mesmas palavras. E eles lhes disseram: Senhor, por que dizeis tais coisas? Seria uma vergonha para nós, teus servos, fazer tal coisa. Que Deus nos livre de um dia fazer tal coisa. Afinal, nós te trouxemos de volta o dinheiro que encontramos na boca de nossos fardos, quando retornamos de Canaã. Isso é prova evidente de nossa integridade. Como então roubaríamos prata ou ouro da casa de teu senhor? Aquele de teus servos com quem ele for encontrado, qualquer que seja, morrerá, e nós, os restantes, seremos escravos de meu senhor. Antes de nós continuarmos aqui, abrindo aqui um parênteses, lá atrás, quando Jacob saiu da casa de seu tio sogro Lavã, e Rachel, a sua amada esposa, furtou os ídolos de seu pai, o objetivo dela a princípio foi nobre, porque ela achava que sem os ídolos o seu pai abandonaria a idolatria e se converteria ao monoteísmo, né?
mas ela levou consigo os ídolos de seu pai. E quando seu pai vai em perseguição a Jacó, e o seu pai acusa Jacó de roubar os seus ídolos, imediatamente Jacó diz, né, ó, eu jamais faria tal coisa, porque quando estive nesses 22 anos na tua casa, eu não roubei um pelo sequer de uma ovelha vossa. Por que roubaria os teus ídolos, se eu sou monoteísta? Né? Então, com quem estiver os teus ídolos, os seus ídolos, que seja morto. Então, precipitadamente, Jacó, ele ditou a sentença sobre Rachel. E ela foi morta a caminho de Canaã. Ok? Aqui nós temos algo semelhante. Certo? Quando os irmãos de Yosef retrucam ao superintendente, eles apressadamente, de forma precipitada, certo? Ou seja, levado pela emoção e não pela razão, certo? Então, dessa forma emotiva, precipitadamente, simplesmente diz que com quem for encontrado, qualquer que seja, morrerá e nós seremos escravos, né? Ou seja, a sentença sai da própria boca da pessoa. Esses aprendizados aqui é para que nós venhamos entender e de uma forma definitiva, cuidado o que você dá à luz através das suas palavras. Cuidado quando você está sob a influência de emoções e você fala o que não convém. Você pode estar ditando uma má sentença para você mesmo ou para alguém muito querido seu. Então, cuidado, cuidado com as palavras. Por isso que a fé, ela é emuná, confiança. Ela vem através de sabedoria e conhecimento, razão, mente. E os sábios dizem que esta razão, ela precisa nortear as nossas emoções, para que não sejamos precipitados em uma má sentença sobre nós ou alguém muito querido nosso. Então, cuidado com o que você fala aí, ok? Então, resumindo isso, não sejamos precipitados em falar, mas que nós sejamos longânimos em pensar antes de falar. Que não sejamos precipitados em falar, mas que nós sejamos longânimos em pensar. Sabe o que significa longânimo? Sabe o sentido dessa palavra, longânimo? Você pode dizer, é ter paciência, é ir um pouco mais à frente. Não, não é só isso. Longânimo é ir além. Ir além. Não esqueça disso. Ir além dos seus limites. O Rebbe, ele diz assim, quem é forte? Quem é forte? Estou pensando, será que eu sou forte mesmo? Quando alguém escuta uma pergunta, ele primeiro pensa em si mesmo. Quem é forte? Estou pensando, será que eu sou forte? Eu acho que eu sou. Não, talvez eu seja. É isso mesmo, Maria Luísa Freitas. Apressadinha, hein? Estou fazendo aqui um teatro, entre aspas, né? Mas essa é a resposta do Rebbe. Quem é forte? Aquele que domina a si mesmo. Vamos um pouquinho mais profundo? Aquele que domina as suas emoções. Vamos um pouquinho mais fundo? Aquele que domina a língua. Mais profundo?
aquele que domina sua mente, seus pensamentos. Mais um pouco? Aquele que domina a sua decisão precipitada. Quando o Rebbe diz aquele que domina a si mesmo, ele está dizendo exatamente isso. Aquele que domina a sua alma animal. Por isso que nessa semana as sabedorias do Rebbe vêm nos tocando paulatinamente. E os estudos desse novo ciclo dos estudos da Torá vem trazendo para nós exatamente o quê? A nossa alma divina entrando em conexão com a nossa centelha divina, que é uma centelha da presença do Eterno em nós. Quando nós conectamos a nossa alma divina com essa centelha divina, então nós somos levados ao infinito, ao Todo-Poderoso, o Ein Sof, o infinito, o nosso Deus. Aí você pode dizer, sou forte. Sim, o treino não é difícil não. Você acha que não é difícil? O treino é difícil sim. Não é fácil não, gente. Não é brincadeira não. Então por isso, amados, Techuvá, Tefilá, Tzedaká, estudo de Torá, as 7 leis universais e as suas ramificações são para que nós possamos fazer disto a nossa vida. É aquele segundo canal que o Rebbe nos falou nessa tarde. Tá vendo como que o Rebbe continua falando? Tá vendo como que Rashi continua falando? Tá vendo como que a Torá continua falando? Está vendo como que Deus continua falando milênios e milênios e milênios? Então por isso, cuidado com palavras. Enquanto está no pensamento, você pode dominar e você pode matar o mau pensamento. Enquanto está nos sentimentos, você ainda pode tratá-lo. Mas a partir do momento que você dá a luz, é que nem, biblicamente, é que nem o arqueiro que distende o arco e solta a flecha, não volta mais. Ou nos tempos modernos, né, o tiro dado não tem como mais a bala voltar. Vai para frente e vai alcançar o que tiver pela frente. E aí, misericórdia. Também uma expressão que eu gosto de usar é sobre acidente de trânsito. Se você não tem cautela no trânsito e você dirige de forma imprudente, não vai demorar muito, você vai entrar numa fase, num ciclo de acidente automobilístico. A partir do momento que você entra nessa fase de acidente, não tem mais como voltar atrás. Você vai sofrer as consequências desse acidente. Se não acontecer nada, só danos materiais, aleluia. Danos materiais se recupera. Se você sofre alguns ferimentos leves, aleluia. Tranquilo. Rapidinho se cura e vai embora. Se você sofre ferimentos mais pesados, mais graves, a recuperação é muito mais demorada e pode haver sequelas. Se ela então resulta no fato lastimável, a morte, aí, lamentável. Lamentável. Mas vamos tirar a morte, vamos ficar até as consequências mais graves.
Normalmente a pessoa vai dizer o quê? Puxa vida, se eu tivesse feito diferente, isso não teria acontecido. Verdade ou não? Agora eu pergunto para você, no fim do dia, à noite, quando você vai agradecer a Deus pela sua fidelidade, você pensa nisso? De quantas coisas Ele te livrou durante o dia que passou? Por isso que é muito bom sempre estarmos conectados à fonte de vida nas alturas. É estar conectado com Todo-Poderoso. Ok? Vamos voltar ao Arash, na leitura bíblica, com os comentários de Arash, agora no versículo de número 10. Estamos no capítulo 44. E ele respondeu: embora devesse ser como agora declaraste, pois se um objeto roubado é achado em posse do membro de um grupo, o grupo inteiro é implicado. Serei leniente convosco, só aquele com quem ele for realmente encontrado será meu escravo, e vós, os restantes, saireis livres. Ou seja, é aquele detalhe, né, dos irmãos que estão indo embora, e o governador do Egito mandou o superintendente colocar sua taça de prata no fardo de Beniamim. E aí o superintendente com a sua escolta vai até lá e encontra, acusa-os, né, de roubo. E aí precipitadamente eles falam, né, não faríamos isto jamais, mas com quem for encontrado a taça de prata, então ele será morto e nós seremos os seus escravos. E o superintendente diz: não, com quem for encontrado será o meu escravo, vocês podem ir embora. E aí então começou, né, versículo 11, cada homem rapidamente baixou seu fardo ao chão e cada homem abriu o seu fardo. O superintendente revistou cada um, começando com o dos mais velhos e terminou com o mais novo, revistando nessa ordem, para que não suspeitasse de que ele já soubesse no fardo de quem estava o cálice. E o cálice foi encontrado no fardo de Beniamim. Os irmãos rasgaram suas roupas, cada um carregou seu jumento sozinho, uma vez que eram todos homens fortes e não precisavam de ajuda de um outro. Eles voltaram à cidade, convencidos de que eram vítimas de conspiração. Começaram a formular estratégias para diferentes eventualidades e notaram com segurança que poderiam facilmente vencer a cidade caso fosse necessário. Verso 14, quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de Iosif, o governador, ele ainda estava lá, na expectativa de sua chegada, e eles lançaram-se ao chão diante dele. Mais uma vez todos os irmãos de José se prostraram diante dele como seu primeiro sonho. Mais uma vez se cumpriu o sonho de José. A partir do verso 15 até o verso 17 é o Mafitir, a leitura final da nossa paraxá. José disse-lhes: que feito é este que fizeste? Pretendíeis minar o meu poder, roubando meu cálice divinatório? Não sabeis que as pessoas de posição elevada ascendem a seus postos em virtude de sua própria inteligência, e portanto um homem tão importante como eu pode determinar a verdade referente a quem roubou o cálice pela lógica, mesmo sem um cálice divinatório? Judá respondeu: o que podemos dizer a meu senhor? Sabemos que somos inocentes desse crime, mas como falaremos convincentemente e como provaremos nossa inocência? Visto que não temos meio de fazê-lo, está claro que Deus desvendou a antiga transgressão de seus servos e achou uma maneira de punir-nos por ela. Aqui estamos então, escravos de meu Senhor, nós juntos com aquele em que cuja posse o cálice foi encontrado. Vendo que não tinha escapatória, Yehudá pressupôs que Deus estivesse cumprindo a sua profecia a Abraão,
de que seus descendentes seriam escravos em terra estrangeira. Mas o governador José retorquiu: seria uma vergonha que eu fizesse isso. Aquele em cuja posse o cálice foi encontrado será meu escravo, e vós, os restantes, subireis em paz à vossa casa do vosso pai. E ao ouvir que Iosef queria escravizar apenas Beniamim e não os demais irmãos, Yehudá compreendeu que Deus ainda não estava cumprindo a profecia da escravidão, como supusera. Portanto, resolveu fazer tudo que fosse preciso para impedir que Iosef detivesse Beniamim. Aqui nós encerramos a nossa Parashá Miketze, que significa ao fim, ao extremo. E com a graça bendita de Hashem, amanhã, ou ao pôr do sol de hoje, nós vamos começar a 11ª Parashá, Vaigash, que significa e se aproximou. Vamos continuar aqui no capítulo 44, a partir do verso 18, e vamos até o capítulo 47, verso 27. Esta é a penúltima Parashá do livro de Bereshit. Então, as próximas 2 semanas, nós estaremos encerrando o livro de Bereshit, ok? Mas, finalizando aqui, na passagem final de Mafitir, para nós finalizarmos a nossa Parashá hoje, então, quando Yehudá se coloca, ele e os seus irmãos, para serem escravos do Egito, porque ele achava que estava para se cumprir a profecia que o Eterno disse a Abraão, que os seus descendentes seriam escravos em terra estrangeira, então ele achava que estava chegando aquele momento. Mas Iosef disse, o governador disse, não, longe de mim, seria vergonhoso eu escravizar todos vocês. Vocês vão embora para a casa do vosso pai e simplesmente vai ficar como escravo meu apenas aquele a quem foi encontrado o cálice de prata. Quando Iosef diz isto, imediatamente Yehudá acendeu uma luz em sua mente. Razão, não emoção. Sabedoria, não emoção. Inteligência, não a emoção. Conhecimento, não a emoção. E Yehudá, ele coloca as coisas no seu devido lugar. E ele diz, não é o tempo da nossa escravidão. Então, nós vamos tomar posições e decisões. Segundo Rashi, desde o momento que eles foram pegos e levados de volta à cidade, Yehudá já foi analisando as perspectivas. Inteligência, sabedoria, conhecimento, perspicácia, discernimento. Não emoção. A emoção faz perder a razão. Quando chega diante do governador, a princípio ele acha, é o tempo da nossa escravidão. Mas Iosef disse, não, vocês vão embora, só vai ficar Beniamim. Quando ele viu isso, então imediatamente Yehudá disse, não é o nosso tempo da escravidão. Não é agora que seremos escravos. Então, vamos tomar atitudes. A próxima Parashá, que é Vaigash, a sua tradução diz, e ele se aproximou. Porque logo no começo, Yehudá ele se aproxima de Iosef. Por que ele se aproxima? Com qual a intenção? Quais as medidas? Iosef tem a guarda pretoriana, vamos assim dizer, do exército do Egito. O exército do Egito está a seu serviço. Eles são apenas 11. E ele se aproximou. Aqui nós chegamos no final da nossa Parashá
Miketse, ao fim, ao extremo. Este é o extremo. Esse é o momento de chegar ao fim. Não. As coisas não vão continuar do jeito que você quer, não, governador. Não vai ser do seu jeito, não. As coisas serão diferentes. Será que serão diferentes? Qual vai ser este aproximar-se de Yehudá de Yosef? Que ele não sabia que era Yosef. Mas ali estavam dois líderes do povo judeu. O mundo espiritual sabia disso. O embate no mundo espiritual era uma realidade. E agora, no mundo físico, esses dois líderes estariam entrando em choque. Não sei. Vamos ver amanhã? Amanhã, às 14 horas, na nossa À Tarde com a Torá, vamos ver o que acontece aqui. Vai pegar fogo? Eu acho que vai sair raio aqui para todo lado. Vamos ver o que acontece amanhã. Por isso amanhã, com a graça bendita de Hashem, né, a nossa primeira aliá da nossa 11ª Parashá. Que até aqui nessas 10, né, Parashiot que tivemos, que até aqui, que Hashem possa estar realmente em cada um de nós, nos dando a sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento e, acima de tudo, essa nossa conexão com Ele, o Todo-Poderoso. Que não resta dúvidas que realmente nós possamos ver que no eterno nós temos sim a nossa emuná, que não será malograda, não será em vão a nossa confiança no Todo-Poderoso. Shalom Shabbatov, uma ótima semana, muito abençoada, à luz da Torá, à luz dos olhos de Hashem. Shalom, shalom.